Olá pessoal, tudo bom com vocês? E aí, prontos para mais uma aula? Eu quero que vocês então peguem a apostila e abram no bob da cor verde água na página de número 22. Hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente, que se chama estampas. Vocês aí já ouviram falar em estampas? Sabem o que são estampas? Para escrever essa palavrinha, nós começamos com a letra E, a vogal E, certo? Quando a gente fala rapidamente, às vezes até parece o som de I, estampas, mas se escreve com E, certo? Bom, hoje nós vamos falar então sobre estampas. E o que será que são estampas? Bom, estampas são desenhos ou imagens impressas em diversos tipos de materiais. Por exemplo, aqui na nossa apostila, em cada uma dessas páginas, nós temos vários desenhos estampados, ou seja, que foram impressos aqui nessa folha. Mas as estampas podem ser impressas, reproduzidas em vários tipos de materiais, como por exemplo, numa almofada. Olha só, aqui nós temos um exemplo de uma estampa, certo? Estampa de uma almofada. Temos também estampas em roupas. Esse vestido que eu estou usando mesmo, por exemplo, é um vestido que tem uma estampa diferente. E aqui nessa página de número 22, o Bob pede para que a gente observe as estampas dessas roupinhas que tem aí. Olha lá. Nós temos alguns pijamas. E os pijamas, eles têm um tipo de estampa diferente, né? Vocês já pararam para perceber que os pijamas são mais ou menos parecidos? Por exemplo, por mais que eles sejam de cores diferentes, com estampas e desenhos diferentes, quando nós olhamos um pijama, nós geralmente conseguimos identificar que é um pijama, não é mesmo? E então, eles se diferenciam bastante dos outros tipos de roupa, né? Geralmente tem mangas compridas ou mesmo de mangas curtas e sem mangas, mas eles têm algumas estampas e cores mais específicas, né? Bom, nós veremos então hoje sobre alguns tipos de estampa e como é que um desenho vira estampa. Bom, primeiro é importante que a gente saiba que para criar uma estampa nós precisamos de um desenhista, ou de alguém que tire foto de alguma coisa, de alguma paisagem, para depois estampar essa foto e essa paisagem em alguma coisa, tá? E vamos estudar aqui alguns tipos de estampa antes da gente entrar nesse assunto mais específico dos pijamas. Eu quero que vocês observem aí, olha só, vou colocar aqui do lado as imagens e a primeira estampa que eu gostaria que vocês vissem é essa estampa aí de melancias. Então, como será que é feita uma estampa dessa? Será que quem desenhou esse tipo de estampa desenhou todas essas melancias? Na verdade, não. Esse desenho aqui foi feito provavelmente no computador, em algum programinha específico, algum aplicativo específico. A pessoa desenha uma melancia e depois reproduz essa melancia, ou seja, copia e cola ela ali várias vezes nessa mesma imagem. Então, cria essa estampa que depois pode ser utilizada e pode ser impressa em almofadas, em roupas, capinha de celular, enfim, diversos materiais. Num prato, por exemplo, uma toalha, toalha de banho, toalha de colocar em cima da mesa. É bem legal. Depois, nós temos aqui um outro exemplo de estampa de frutas. Essa aqui parece que são limões ou laranjas, ou os dois, né? Limões com laranjas. Também, olha que legal, nessa estampa aqui nós temos vários limões de vários tamanhos diferentes, pequenos, médios e grandes. E na estampa anterior, todas as melancias, todos os pedaços de melancia são iguais. Então, nós podemos criar estampas com figuras iguais, que nós vamos repetir, copiar ela várias vezes, ou então com
imagens e desenhos semelhantes. Também temos exemplos de estampas geométricas, que são essas estampas que nós conseguimos identificar algumas figuras, como por exemplo quadrado, retângulo, losango, círculo, certo? Depois, aqui mais um exemplo de estampa geométrica. Essa nós conseguimos visualizar aí vários triângulos e também é possível enxergar losangos nessa imagem. Agora, um outro exemplo aqui de estampa com imagens diferentes, mas que se repetem. Então, as estampas também é muito comum que tenham figuras repetidas. E aqui nós temos aí, ó, primeiro item eu não sei o que é, mas acho que é um tipo de placa de identificação de barbearias. Depois nós temos uma tesoura, uma escova de cabelo, repete essa sequência de imagens e na linha de baixo, né, logo abaixo nós temos aí alguns bigodinhos e secadores de cabelo e um pincelzinho também. Legal! Bom, essa daqui é uma estampa que poderia ser utilizada, por exemplo, em um papel de parede, em uma barbearia, ou então naquelas capas, sabe, que a gente coloca quando vai cortar o cabelo, em uma barbearia. Bom, em almofadas, toalhas, em diversos materiais também, como eu falei. Aí, nós temos depois uma outra imagem de um tipo de estampa, mas olha só, essa estampa aqui, ela é feita por um pintor muito famoso que nós já falamos inclusive sobre ele na sala de aula, mas nós comentamos rapidamente, que é o Romero Brito. O Romero Brito é um pintor aqui do nosso país, do Brasil, e ele é muito famoso no mundo inteiro pelas suas imagens, suas figuras, seus quadros, que são muito coloridos e cheios de detalhes. E olha só, esse aqui é um quadro que ele fez, tem um gatinho e acho que é um cachorrinho do lado, né? E esse daqui é um exemplo de um quadro que depois virou estampa. Nós podemos encontrar essa imagem desse quadro aqui em vários lugares, em almofadas, toalhas, roupas de cama, coberta, enfim, roupa mesmo, camiseta, bem legal. Então ele fez inicialmente para que fosse um quadro, uma tela, simplesmente assim, para a gente colocar na parede e apreciar, né? Mas depois esse quadro aqui ficou muito famoso e virou estampa também. Olha aí, depois nós temos um outro exemplo de estampa que é bem interessante da gente observar, que são várias lhamas, e observem aí que não há nenhuma repetição exatamente igual. Nós temos 6 lhamas, mas cada uma delas tem uma característica diferente, um chapéuzinho, um óculos, uma gravata. E essa imagem também pode ser utilizada como estampa, tá? Eu trouxe ela para que a gente observe que a estampa não necessariamente precisa ser uma coisa que se repete, com várias imagens iguais, certo? Pode ter imagens diferentes também. E agora nós vamos aqui para a nossa atividade da página de número 22. Olha lá. Nessa atividade aqui, o Bob está nos convidando para criar uma estampa de pijama. Vocês se lembram como são os pijamas mais ou menos, né? Nós temos pijamas de bolinhas, pijamas listrados, floridos, há vários tipos diferentes. Ou então com algum personagem, alguma frase, alguma coisa escrita, né? Eu quero que vocês criem então uma estampa aqui, mas para isso vocês vão utilizar o material de apoio. Eu vou correr ali para pegar o meu e já volto para explicar para vocês como nós vamos fazer isso. Eu peguei aqui então meu material de apoio e eu quero que vocês peguem o de vocês e abram aqui nas primeiras páginas, nos adesivos, na página de número 10. Essa página aqui, olha. Estão vendo? E aqui no cantinho nós temos 3 itens diferentes: ursinhos, estrelas e luas, ok? E eu quero que vocês então escolham aí quais vocês preferirem. Nós vamos retirar, destacar esses adesivos e vamos criar a nossa estampa do jeitinho que a gente preferir. Eu vou fazer aqui a minha com ursinhos, luas e estrelas. Vou usar as 3 coisas.
Vou fazer uma estampa que se repete. E eu quero que vocês façam aí também. Essa aqui vai ser bem legal. E depois que vocês colarem aqui os adesivos, vocês também podem utilizar lápis de cor para complementar a estampa que vocês escolheram fazer, ok? Eu vou fazer aqui então. Quero que vocês façam aí também. E assim que vocês terminarem essa atividade, eu vou dar uma pausa aqui para a gente continuar. Nós vamos para a página de número 23, a próxima página, certo? E olha lá, essa página aqui nós vamos utilizar giz de cera. Então eu quero que vocês deem um pause no vídeo aí, corre, pega o giz de cera que nós vamos utilizar. E nós temos aqui vários guarda-sóis ou guarda-sol. Nós dizemos guarda-sóis porque nesse caso nós temos aqui 5 imagens diferentes, 5 desenhos de guarda-sóis. Mas o guarda-sol é bem parecido com o guarda-chuva. E diferente do guarda-chuva que nos protege da chuva, o guarda-sol nos protege do sol. E ele é mais utilizado em piscinas, praias, né? Mas também algumas pessoas usam guarda-sol para sair na rua e se proteger do sol muito forte, do calor muito alto. E vocês já perceberam como são as estampas dos guarda-sóis? Olha, eu já percebi que são estampas sempre muito coloridas, de cores bem vivas. Eu nunca vi um guarda-sol preto, marrom, cinza ou então branco assim, sem estampa nenhuma. Geralmente eles são bem coloridos e bem vivos, bem alegres, né? Agora, guarda-chuva já é comum que a gente encontre guarda-chuva branco, preto, marrom, cinza ou colorido também, né? E olha só, essa atividade aqui vai ser bem fácil. Eu quero que vocês utilizem o giz de cera para fazer aqui as estampas dos guarda-sóis. Quero que vocês caprichem bastante, tá? Vamos fazer aqui 5 estampas diferentes para esses guarda-sóis. Não vale usar a mesma estampa ou o mesmo desenho, tá bom? Então, vamos lá! Bom, fiz aqui então 2 estampas diferentes e eu quero que vocês criem aí essas 5 estampas na apostila de vocês, certo? E agora nós vamos para a página de número 20. Olha lá, ainda nesse assunto sobre estampas, mas agora nós falaremos sobre as estampas africanas. Vocês se lembram já da África, que é um continente que fica depois do oceano, um pouco longe aqui de onde a gente mora. Já falamos diversas vezes sobre ela nas nossas aulas, em contos, lendas, sobre algumas características típicas lá das casas, por exemplo, né? E hoje nós vamos falar sobre as estampas africanas, certo? E eu quero que vocês observem aqui primeiro essas imagens, olha lá. Vejam aí alguns exemplos de estampas de roupas africanas. Aqui no caso são exemplos de roupas, mas as estampas africanas de objetos, materiais, são mais ou menos parecidas com essas, tá? Geralmente tem as mesmas características. Observem aí, roupas muito coloridas, alegres, e olha só, não apenas as mulheres usam esse tipo de roupa colorida, alegre, estampada, mas os homens também. E aqui, os homens aqui do nosso país, do Brasil, adultos, já não usam tantas roupas estampadas assim, né? E olha só essa diferença. Aqui no nosso país não é comum que os homens, pelo menos os homens adultos, utilizem roupas muito coloridas, né? Assim como essas roupas que nós veremos que são comuns lá na África, tanto para as mulheres quanto para os homens.
Aqui é comum que os homens utilizem camisetas, blusas ou camisa polo de cores lisas, uma cor só, ou então no máximo listras ou uma estampa de leve, mas muito estampadas com cores muito vivas já é um pouco mais difícil da gente encontrar. E vejam só, na próxima imagem nós temos aí uma foto de um homem usando uma roupa africana, normal e comum que os homens utilizem lá na África. Olha lá, tanto a bermuda, né, o short, quanto a camiseta, bem coloridos mesmo. Aí depois nós temos um outro exemplo de uma camiseta estampada com cores bem vivas e marcantes, típica da África, das estampas africanas. Depois um outro estilo de camiseta que tem bolsos, também bem comum dos homens utilizarem lá. Isso é bem diferente aqui do nosso país, né? Bom, e aí logo depois tem uma outra imagem de uma estampa africana. Olha só, essa estampa, ela nos lembra um pouco os desenhos geométricos, né? Também muito comum nas estampas africanas. E eu quero que vocês observem como essas imagens são bem coloridas e bem marcantes, né? Depois temos um outro exemplo de estampa geométrica. Vejam só, várias variações em tirinhas assim, né? Também é bem comum isso lá, que essas estampas tenham várias listras assim, cada uma com uma estampa diferente. E agora eu quero que vocês observem aqui, ó, na nossa apostila nós temos aí 5 exemplos de estampas africanas, certo? E lembram bastante essas que nós vimos aqui, né? Olha só, tem uma que parece até uma zebrinha. Legal. E agora o Bob está pedindo para que a gente pegue novamente o nosso material de apoio, que nós utilizamos agora há pouco. Nós vamos abrir na página de número 95, mais para o finalzinho lá, ó, essa página aqui, tá? Essa página aqui tem um elefante. Nós temos aqui, ó, na parte de baixo, uma pulseira que nós vamos destacar com todo cuidado. E nós vamos fazer uma pulseira com uma estampa africana. E depois de destacar a nossa pulseira, lembrem-se de tirar essas duas partes aqui, que é onde a gente vai prender com uma fita, um barbante ou uma linha, para poder amarrar no braço, tá? Vocês vão deixar ela um pouquinho de lado e vocês estão vendo aí esses dois espacinhos que encaixam a pulseira certinho. Estão vendo? Aqui nós vamos fazer um processo de criação de uma estampa, para depois nós passarmos aqui para a pulseira que nós vamos utilizar. Então, vocês vão criar uma estampa, se inspirem aqui, ó, nessas estampas da parte de cima. Não é para copiar, é para utilizar como inspiração, tá bom? As cores ou as formas, mas vocês podem fazer bem diferente também, se vocês quiserem, tá bom? Lembrando que a sua estampa tem que ser inspirada nas estampas africanas. Então não adianta fazer estrela, coraçãozinho, ursinho, lua, enfim, como a gente utilizou naquela atividade do pijama, porque aqui as estampas serão diferentes, como vocês acabaram de ver nas imagens, tá bom? Então façam aqui, ó, um teste de como vocês querem fazer a estampa de vocês e depois vocês vão passar para a pulseira de verdade, tá bom? Por que que é importante fazer esse teste? Porque se vocês errarem alguma coisa aqui ou não gostarem, quando vocês forem fazer aqui, vocês podem fazer certinho, do jeito que vocês mais gostaram ou acharam melhor. Depois é só passar um pequeno barbante, um pedacinho pequenininho de barbante ou de alguma linha que vocês tenham aí, que não seja uma linha perigosa, que corta, que machuca, tá? E com a ajuda do papai e da mamãe, peça para que eles amarrem aí para vocês, tá bom? Depois eu quero ver uma foto de vocês usando essa pulseira aqui. Ou então do desenho que vocês criaram aqui, da estampa que vocês criaram, combinado? E a aula de hoje vai ficando por aqui, então eu espero vocês na nossa próxima aula, que nós falaremos mais um pouquinho sobre estampas e faremos uma investigação sobre estampas, combinado? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!